gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trouxe o Matt de novo. Vocês gostam muito quando o Matt aparece aqui nos vídeos, então eu resolvi fazer esse vídeo que muita gente tava perguntando, né, como nos conhecemos. Então a gente vai contar pra vocês como nos conhecemos, tá bom, gente? Então já peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Então, gente, eu e o Matt nos conhecemos na Austrália. Em Sydney, Austrália. Em Sydney, na Austrália. A gente foi estudar num college de uma igreja que se chama Hillsong. A gente entrou a gente era da mesma turma, né? Essa turma começou em julho de 2015. 2015, era. E a gente era da mesma turma, então eu conheci ele dentro da sala de aula. A gente tava estudando TV e mídia, né? Mídia no geral. E aí foi onde nos conhecemos. Primeiro a gente virou amigos. A gente sempre saía junto com outros amigos junto, né? Pra ir em restaurante, ia em shopping, ia na praia. Ele ia lá em casa, eu morava com algumas meninas, né? Uma casa só de meninas. Ele ia lá às vezes pra gente jogar, né? Fazer a noite dos jogos. E assim eu fui começando a gostar do Matt. E o Matt não gostava de mim. Mas eu achava que ela era linda, mas eu tava com vergonha pra falar uma coisa pra ela. Mas ele achava a minha roommate, a menina que dormia, lá na casa, né, você pode ir lá nesse college, você podia escolher se você queria dormir, dividir quarto com outras pessoas, o aluguel saía mais barato, né, pra você, porque você ia estar dividindo um quarto com uma outra pessoa. Então eu optei por dividir no início quarto com alguém, né, e aí essa menina que dormia no mesmo quarto que eu, a menina que dividia quarto comigo, o Matt gostava dela, né, Matt? Gostava. Gostava dela. E aí ele ia lá em casa, não por causa de mim, mas era por causa da menina que morava comigo. E eu não sabia, eu achava que era por causa de mim. Enfim, aí chegou um belo dia que eu já tava gostando do Matt. E eu comentei com essa menina que dividia quarto comigo, eu comentei com ela que eu tava gostando do Matt. E aí ela falou, por que você não chama ele e conta pra ele que você tá gostando dele? Escutei ela, chamei o Matt uma noite lá que a gente tava indo pra igreja. E eu contei pra ele, no caminho da igreja, a gente tava andando, eu contei pra ele que eu tava gostando dele. O Matt virou todo surpreso, não tava esperando, né, eu contar isso. E ele falou que não gostava de mim. Ele não gostava de mim. E aí foi engraçado, assim. No início eu fiquei triste, né? Porque... Se você está assistindo esse vídeo, não faz isso. Aí ele falou que não gostava de mim. E aí eu falei, tá bom. Aí foi bem, assim, estranho o resto da nossa caminhada até a igreja. E aí depois eu comecei a dar, meio que cortar assim, eu parei de andar com ele, né? Eu tive que cortar, porque eu tava gostando dele. Então eu tive que, né, parar de sair com ele, de mandar mensagem. Parei de mandar mensagem, tudo. A gente conversava muito, eu pedia pra ele... Cortou tudo, né? Eu pedi pra ele... No início eu pedia pra ele me ajudar no inglês, pra ele me corrigir no inglês, né? E aí eu parei de mandar mensagem, tudo, então a gente parou de conversar. Aí passaram-se alguns meses, e era difícil porque a gente era da mesma turma, então eu via ele todo dia. Todo dia. E aí ele passou alguns meses, e aí ele começou, aí ele me chamou, fala aí, agora você fala. Depois de alguns meses, a gente tinha semana de férias da escola, né? E meus amigos estavam viajando para algum lugar. Pra ver a família, de férias, né? Viajaram de férias. E a gente tava viajando no carro e tinha uma vaga. Uma vaga. Não, a gente foi viajar. Eles iam viajar, ele e os amigos dele iam viajar pra uma cidade. Uma outra cidade, uma hora. Não era 1 hora sul de Sydney, era algumas horas sul, né? 2h30. 2h30 sul de Sydney. Mas eles iam só passar o dia mesmo passeando nessa outra cidade. E aí. E aí tava
sobrando um lugar, no carro. Tinha um casal que tava nossos indo, amigos... que ela era minha amiga e ela tava indo com o namorado dela. E o amigo meu, né? É. E ele falou pra mim, se quiser o convite... Nossa. Meu Deus. To cut this part. Vai! How do you say invite? Convidou? Convidar. Convidar. O quê? I want to say, he said, is there anyone you want to invite? Ah, ele falou que você podia convidar. Você podia convidar e eu tava pensando e eu mandei uma mensagem pra Fernanda falando, oi Fê, tinha uma vaguinha. Tem uma vaga no carro, no a carro, gente tá indo pra... se quiser, pode Qual era ir o nome juntos. do lugar que a gente tava indo? Jervis Bay. Jervis Bay, lá na Austrália. É. E a gente viajou junto. Ela falou, sim, eu quero. E a gente daí viajou. a gente viajou. E aí depois dessa viagem, acho que, não sei, despertou isso no médio, o médico começou a gostar de mim. Né? Depois dessa viagem. Eu sempre achava ela linda. Mas eu tava com vergonha, eu não queria namorar. Algumas coisas, né? Mas eu tava muito jovem, eu tinha 20 anos. Eu tava com 18. 18. A gente tava criancinhas. Sabe? A gente era criança. A gente tava muito jovem. Sim. E eu nunca tinha um namorado. O Matt nunca namorou. A primeira namorada dele fui eu. E única. A primeira e a única. Mas... Por isso, eu não tinha experiência com meninas, namorando, as coisas, sabe? Então, a gente viajou para esse lugar e depois a gente tinha uma reunião de aniversário de você. Ah, teve meu aniversário. E ela... Não, tava antes e depois... Não. O aniversário eu tava antes. Meu aniversário foi antes dessa viagem, Enfim. Pode continuar. E depois eu comecei a sentir mais comecei a gostar dela mais ainda. How do you say, the feelings started growing. Os sentimentos começou a crescer, sabe? E a gente passou muito tempo juntos, a gente saiu juntos e eu acho que tava um mês depois que eu perguntei pra ela se quiser sair juntos, mas não é oficial, mas eu falei pra ela que eu gostei muito dela. Ele me chamou e falou que tava gostando de mim. Isso, E aí, só que tava na véspera de eu viajar pra ver meus pais. Eu ia ficar quase 2 meses fora. Viajando. Em Dubai. Aí eu falei, quando eu voltar, né, pra Austrália, a gente vê no que vai dar. Só que nesse tempo a gente ficou conversando, né, por mensagem. E aí quando a gente voltou, eu lembro que foi dia 22 de fevereiro de 2016 que a gente começou a namorar, né? Ele me levou num restaurante português. Muito Nandos, bom esse muito bom. E aí a gente começou a namorar. E aí beleza, começamos a namorar. E aí foi em outubro? 2017 que a gente noivou. Aí em outubro de 2017, 1 ano e alguns meses depois. Quase 1 ano e meio. Depois a gente noivou na Austrália, né? E nisso a gente já tava quase se formando lá. E o nosso visto de estudante ia expirar, né? Porque depois que você se forma, seu visto expira, você tem que sair do país, se você não é australiano. E aí, chegou nessa época, a gente conversou, né? Ficou pra ver o que a gente ia fazer, né? A gente já tava noivo. E aí, no fim, acabou que em julho de 2018, a gente terminou os estudos na Austrália. Eu voltei com o Matt para os Estados Unidos para conhecer a família dele, porque eu não conhecia a família dele. O Matt já conhecia meus pais, mas eu não conhecia a família dele. Aí eu fui para Chicago em julho de 2018. Fiquei, acho que foi 1 semana mais ou menos. E de lá eu fui pro Brasil, né? E nisso a gente já tava pegando um advogado para ver como que a gente ia fazer esse negócio de visto, eu casar com americano e tal. E aí o nosso advogado, né,
deu umas dicas lá pra gente do que é a melhor forma de fazer essa mudança de status, né, aqui nos Estados Unidos. E aí eu voltei para os Estados Unidos em outubro de 2018. Outubro de 2018 eu voltei. A gente esperou 3 meses pra eu poder casar, 90 dias. 90 dias. E aí a gente casou dia 4 de janeiro de 2019. Mas só no civil. Só no civil, porque por recomendações do nosso advogado mesmo. Aí foi uma cerimônia pequena, só com meus pais, meu irmão, os pais dele, né, e alguns irmãos dele. E a gente... Foi uma coisa bem pequena mesmo. Mas foi bom. Foi legal. A gente pensa em ainda fazer uma celebração, assim, pra... né, mais gente da família, amigos, mas vamos ver. O Covid chegou. Aí, logo em seguida, um ano depois, o Covid chegou. Mas esse tempo foi bom. Ainda queria, né? Aí, quando eu vim para os Estados Unidos em 2018, em outubro, eu fiquei morando com um casal de amigo nossos lá na cidade, lá em Los Angeles mesmo, né? Fiquei morando com eles e aí... depois a gente conseguiu, aí o Matt conseguiu apartamento pra gente já. Aí em janeiro a gente casou, meus pais vieram, casamos e depois que a gente casou eu fiz essa mudança de status, né, pra aplicar pro Green Card. Que isso aí eu posso fazer em outro vídeo explicando como que é esse processo todo do Green Card pra vocês, tá? Se tiverem interesse. Coisa. Mas é isso, gente. Basicamente essa foi, a gente se conheceu na Austrália, né? A gente foi parar no mesmo lugar. Na mesma turma, né? E foi de Deus mesmo, né? Tudo isso. Foi. E é isso. Eu vou tá deixando umas fotos pra vocês, se vocês quiserem ver algumas fotos. Bota as fotos. Do início do nosso relacionamento pra vocês verem. Eu vou deixar umas fotos do noivado, quando a gente noivou e do nosso casamento. E agora com o Miguelzinho, né? Agora temos o Miguel. Mas essa é a nossa história, tá, gente? O Matt, ele não sabia o português quando a gente se conheceu. Mas Nenhuma palavra. Não, mas ele sabia espanhol. Então, o espanhol ajudou o português dele. E muita gente pergunta, nossa, como que você conseguiu ensinar o português pra ele? Eu falo, eu não ensinei, ele aprendeu sozinho. Eu assisto muita coisa em português. Na TV ali, eu tô sempre assistindo coisa em português. E aí, a pessoa vai pegando, né? E eu ficar... Então, assim, isso que eu queria... Esse era o ponto que eu queria chegar. Língua nunca foi um problema pra gente no nosso casamento. Né? No nosso relacionamento, no geral, assim. Porque eu fiz muito trabalho pra aprender. Sim. Eu queria muito aprender pra conversar com Fernanda, com a família dela, com o Miguel, amigos dela, amigas dela. E por isso é muito importante. Aprender a língua, né? É muito importante. Vou estar sempre aprendendo alguma coisa, né, gente? Quando eu cheguei na Austrália, eu também não sabia quase nada de inglês, mas lá, tipo, convivendo com pessoas, né? E toda hora falando inglês na sala de aula, com os amigos, então a gente acaba aprendendo mesmo. Mas esse foi o vídeo bem resumido, tá? A gente quis fazer uma coisa mais resumida pra não demorar muito tempo aqui nesse vídeo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, Matt? Quer falar mais alguma coisa? Não. Foi uma boa história e eu amo. Sim. Então é isso, te amo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.